A independência do Brasil foi um processo histórico da maior importância, ocorrido no começo do século XIX. Foi um processo de separação política entre Portugal e Brasil. À época, o Brasil era um conjunto de colônias com uma unidade muito frágil entre elas. Não havia um país unificado chamado Brasil. Havia sim um conjunto então de territórios portugueses na América, assim como havia territórios portugueses na África, havia também na Ásia, e todos esses territórios esparramados pelo mundo formavam então o Império Português. A independência significou a separação de uma parte desses territórios, os territórios do Brasil, e que passaram a formar então um novo estado e uma nova nação. Ele ocorreu, esse processo, repito, que é muito importante. Até os dias de hoje nós sentimos muitos dos efeitos diretos e indiretos desse processo. Ele é um processo então que ocorre no começo do século XIX, mas ele tem relações com a situação do Império Português já no século XVIII. Não tem nenhum movimento político no Império Português, no século XVIII, que esteja preparando diretamente essa separação entre Portugal e Brasil. Quando o Brasil se separa, no século XIX, ele cria uma unidade que não tinha sido pensada antes. Quais são, então, os acontecimentos principais desse processo? A imensa maioria dos estudiosos começa a entender o início dele por volta de 1807. O que ocorre nesse ano? É o ano em que a família real portuguesa precisa sair de Portugal, abandonar Lisboa e se transferir para aquelas que eram suas colônias consideradas as mais importantes no começo do século XIX, as colônias do Brasil. Então a família real portuguesa, ela evita uma guerra direta contra a França, contra o exército napoleônico. Esse exército de Napoleão Bonaparte invadiu Portugal em 1807 e é uma ameaça muito grave que precisa ser evitada, a desaparição da monarquia. Esse é um risco muito evidente, é um cálculo político que é feito à época, que é evitar esse risco. A família real portuguesa, então, que à época tinha à frente um príncipe regente e não um rei, Dom João, que viria a ser Dom João VI, rei posteriormente. A rainha Dona Maria I, mas ela é impedida de reinar, porque ela é considerada incapacitada mentalmente para fazê-lo. Então, desde o final do século XVIII, quem governa para valer esse Império Português é um príncipe regente. Então, o príncipe regente, a rainha, toda a corte, os seus principais ministros e muitos dos seus funcionários fogem para o Brasil para não enfrentar essa guerra contra o exército francês. Foge com a proteção britânica. Esse é um cálculo difícil de ser feito, as circunstâncias são urgentes e dramáticas quando essa decisão é tomada, e ela é então uma decisão política estratégica. Uma parte dessa comitiva vai para Salvador, na Bahia, uma parte dessa comitiva vai para o Rio de Janeiro, e o restante, que tinha ficado em Salvador, finalmente se reúne no Rio de Janeiro em 1808. O que acontece a partir daí é um reforço, então, da unidade do Império Português. A família real permanece no Brasil, isso é uma coisa inédita na história dos impérios, em toda a humanidade. Isso nunca tinha ocorrido, de uma ex-colônia se tornar a sede, né, de um império. O Brasil deixa de ser colônia, mas tem uma relação ambígua com Portugal. Começam a haver, então, umas modificações nesse Império Português. A partir de 1808, então, o Brasil é a sede do Império Português, o Império Britânico protege esse Império Português, continua a guerra na Europa contra a França, até que em 1814 a França é finalmente derrotada. A derrota, então, do Império Francês coloca uma grande pergunta, né, para a política da época. A corte portuguesa, então, que tinha ido para o Brasil para fugir da guerra e conseguir, então, preservar a unidade do Império, vai voltar agora? O problema é que tem interesses político-econômicos fortes pela permanência da corte na América. Só que tem também interesses fortes para a volta da corte à Europa. Então, 1808 criou de imediato, né, um reforço do Império. No entanto,
criou também fissuras, problemas dentro desse Império Português que não existiam antes. A corte se vê então dividida, voltar ou não voltar. Ela permanece no Brasil, isso aumenta os descontentamentos de portugueses de Portugal, que queriam que a corte voltasse. Finalmente, em 1820, esses descontentes portugueses de Portugal fazem uma revolução que significa uma limitação dos poderes do rei, agora sim Dom João VI. É a partir da Revolução Constitucionalista Portuguesa de 1820 que os grupos que ficam no Brasil, né, e que defendem a permanência do rei e de sua corte, mesmo depois que eles voltam, em 1821, surge daí então um projeto de separação política entre o Brasil e Portugal. Então não havia esse projeto antes de 1822, não havia essa ideia antes nem de 1808. São os acontecimentos entre 1808 e 1822 que vão criando uma alternativa política que não existia antes. A independência do Brasil foi um acontecimento muito singular, teve características próprias, teve então uma série de marcas ausentes em outros países, em outros movimentos políticos da mesma época. No entanto, todas as grandes coisas que acontecem na história, elas são singulares. A história não se repete, ela nunca é exatamente igual de uma parte a outra, de uma época a outra. Tudo o que acontece de muito importante na história acontece uma única vez. A rigor, então, a história nunca se repete. No entanto, as grandes coisas da história, elas também nunca são acontecimentos ou processos isolados. Elas nunca acontecem sem nenhuma conexão com outras coisas que aconteceram um pouco antes e que acontecerão um pouco depois em outras partes. O caso da independência é precisamente esse. A independência do Brasil não foi preparada por movimentos de contestação do final do século XVIII, como a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana. Não foi influenciada diretamente pela Revolução Francesa. Em muitos sentidos, a independência ela é até oposta a alguns dos ideários da Revolução Francesa. A independência do Brasil é um resultado de um processo específico. Repito, como todas as grandes coisas na história. No entanto, ela tem muitas relações, diretas e indiretas, com esses outros acontecimentos, com esses outros processos. É isso que caracteriza o que nós, historiadores, chamamos de um contexto. Um contexto é uma época, é uma unidade histórica onde muitas coisas diferentes acontecem, mas essas coisas guardam algum tipo de relação umas com as outras, de modo que você não pode entendê-las isoladamente. Qual é, então, a relação da independência do Brasil com movimentos? Eu vou fazer uma lista aqui. A independência das 13 colônias inglesas, que resultou na formação dos Estados Unidos da América, em 1776. A Revolução Francesa, iniciada em 1789. A importantíssima Revolução da colônia francesa de Saint-Domingue, ou São Domingos, que é um desdobramento da Revolução Francesa, que começou com uma revolta de escravos, uma revolta extremamente bem sucedida, e que resultou, no começo do século XIX, na formação da República do Haiti. Isso é muito importante. As independências da América Espanhola, iniciadas entre 1808 e 1809, para valer 1810. E também movimentos que ocorreram no Brasil, como a Inconfidência Mineira, de 89, a Inconfidência Baiana, de 1798, e a Revolução Pernambucana, de 1817. Todos esses movimentos, com as suas diferenças, eles dão uma chacoalhada no mundo da política ocidental dos finais do século XVIII e começos do século XIX. Forma-se aí o que eu chamo, na minha obra específica, de uma experiência histórica, isto é, relações de aprendizado, relações de rejeição, relações de abertura de paradigmas, de exemplos, parâmetros de ação coletivos.
Essa experiência significa que as pessoas que estão fazendo política numa época turbulenta têm cada vez mais possibilidade de fazerem coisas diferentes por conta de exemplos que a sua época, o seu contexto, está disponibilizando. É precisamente isso que acontece então com a independência do Brasil. Ela não é resultado direto de nenhum desses movimentos ou desses acontecimentos anteriores. No entanto, os homens e mulheres que fizeram a independência do Brasil, que bancaram essa separação política em relação a Portugal, eles estavam influenciados por esses movimentos, eles sabiam desses movimentos, eles estavam de olho neles, eles achavam alguns melhores, achavam outros piores, eles tinham medo que as coisas acontecessem de modo parecido no Brasil em relação ao que estava acontecendo nesses outros lugares ou tinha acontecido. Então, essa chamada Era das Revoluções de final do século XVIII e começos do século XIX envolve a independência do Brasil por meio da prática política efetiva de pessoas que participaram e que tomaram, enfim, algum tipo de atitude importante nesse processo de independência do Brasil. Repito, em história, tudo é singular. No entanto, nada é absolutamente isolado. Esse é um paradoxo da análise histórica. As coisas acontecem de modo único, de modo específico, mas elas nunca acontecem de repente ou de maneira completamente desconectada de outras coisas. Como o Brasil não era uma unidade antes da independência, era uma diversidade, uma pluralidade de territórios portugueses com relações muito desiguais, tinham partes mais próximas, contatos mais frequentes de umas regiões com outras, não é? Então, como não havia essa unidade do Brasil antes da independência, a consequência lógica é que o processo de separação entre Portugal e Brasil não se fez de modo igual em todas as partes. Existem muitas variações regionais dessa independência do Brasil e é muito importante, então, que todo mundo que queira saber algo, que pense algo, que se dispõe até eventualmente a estudar a independência, não reduza o processo a uma única região ou não tome o que aconteceu em uma região específica como se fosse uma tradução perfeita do que acontece em outras partes. Nós temos que entender que, então, durante os séculos XVI, XVII, XVIII, essas regiões diversas das colônias portuguesas do Brasil, diversificadas, elas tinham perfis próprios. Algumas eram mais antigas, outras eram mais recentes. Então, Pernambuco, por exemplo, tem uma colonização já no início do século XVI com base na cana-de-açúcar. A mesma coisa a Bahia. A colonização das Minas Gerais começa no final do século XVII, no começo do século XVIII, com base na mineração. O Centro-Oeste também, a partir do século XVIII, com base na mineração. A região amazônica tem suas formas econômicas próprias, desde o século XVI. Então, todas essas assimetrias do processo colonizador português na América terão consequências no processo de independência do Brasil. Quando a ideia de independência começa a surgir, a partir de 1808, mas para valer a partir de 1815 e com força bem clara, assim, a partir só de 1820, quando essa ideia então de separar o Brasil de Portugal começa a ganhar força e pode se tornar uma realidade, tem regiões do Brasil que são mais próximas de Portugal geograficamente, politicamente, economicamente. Tem regiões do Brasil que são mais próximas do Rio de Janeiro, que é o centro do processo de independência, são mais próximas do Rio de Janeiro do que próximas de outras partes. Tem muita dissidência no Brasil, tem projetos alternativos, tem muita discordância. Assim, nós vemos que, quando a independência é formalizada entre setembro e dezembro de 1822, só um parênteses, ninguém leva muito a sério, entre os especialistas, o marco do 7 de setembro, que é o marco tradicional, até hoje corresponde ao feriado cívico nacional brasileiro. Ali deve ter acontecido alguma coisa, mas se aconteceu, tem coisas mais importantes que aconteceram então entre outubro e dezembro, que foi a aclamação de Dom Pedro I como imperador e finalmente a sua coroação em dezembro de 1822. Então, essas coisas que acontecem no segundo semestre de 1822,
elas não são adotadas unanimemente por todos os grupos políticos e econômicos do Brasil. Tem gente que pensa, não, nós continuaremos unidos ao Império Português. Esse império, desde 1815, tem um outro nome, ele se chama Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Então esses grupos pensam, e eles têm razão, por que nós vamos fazer parte de um novo corpo político? Por que nós vamos nos submeter ao Rio de Janeiro? Nós queremos continuar a fazer parte do Reino Unido Português, com sede em Lisboa. Lembrando que em 1821, então, o rei Dom João VI retornou a Lisboa. Nós queremos fazer parte daquele corpo político e não desse novo corpo político. O processo de independência do Brasil, então, é caracterizado por muita desavença política, por projetos alternativos, inclusive por guerras. Existem guerras em províncias como o Pará, o Maranhão, o Piauí, a Bahia, a província cisplatina, que era parte, então, do Reino Unido Português, e que se tornará só mais para frente a atual República Oriental do Uruguai. Tem guerra em todas essas partes e tem muitas alternativas em outras províncias, como por exemplo Pernambuco. Assim, essas guerras de independência, elas são episódios violentos, são episódios dramáticos, que representam a dificuldade de se obter unanimidade em torno do Império do Brasil, que estava surgindo em 1822. Assim, até hoje, os modos de se pensar a independência do Brasil, eles variam a depender das regiões do país. Basta lembrar que o 7 de setembro, que é então esse grande feriado cívico-nacional brasileiro, ele não tem uma correspondência no estado da Bahia. Lá, o feriado é 2 de julho, que diz respeito a 2 de julho de 1823, que é a data considerada como de adesão final da província da Bahia ao Império do Brasil. Né? Então, tem memórias locais, tem tradições locais, tem ênfases do conhecimento escolar, mesmo da pesquisa universitária, acadêmica, de estado para estado. Não houve uma única independência, mas sim um processo que tomou uma variedade de lugares, unificou esses lugares em torno do Império do Brasil, a partir de 1822, mas com muita luta, com muita desavença e com episódios, inclusive, muito violentos. É importante que se diga isso, porque o brasileiro incorpora um mito, né? O mito de que o Brasil é um país pacato, de que os brasileiros eles não são chegados à violência, né? Que há um caráter nacional brasileiro pacífico, conciliador. Né? Isso é um mito, isso é uma distorção grave de uma observação de uma história empanturrada de episódios extremamente violentos, inclusive até hoje, em 2018. É claro que o Brasil é um país violento, é lógico que a sociedade brasileira o é. Era assim também na independência, foi assim nesse episódio de formação do Brasil a partir de 1822. A curto prazo, a independência separou o Brasil de Portugal, começou então a deu início, né, a um processo de formação de um Estado que não existia, começou a criar instituições desse Estado que não existiam anteriormente e começou a modificar a forma pela qual os portugueses do Brasil se reconheciam como uma nação. O que eu quero dizer? Antes de 1822, antes do século XIX, não havia uma nacionalidade brasileira, não haviam indivíduos que se consideravam brasileiros como uma forma, então, de correspondência a uma sociedade, a uma comunidade política. Não havia simplesmente isso que nós chamamos hoje de brasileiros e de nação brasileira. Essa é uma criação da independência. Então, no século XVI, no século XVII, no século XVIII, existem muitas formas de ser português. E essas formas correspondem à própria diversidade interna do Império Português. Então tem um português da Bahia, que é conhecido como baiense. Tem um português de São Paulo, que é conhecido como paulista.
Tem um português de Pernambuco, que é conhecido como pernambucano. No século XVIII, haverão os portugueses, né, de Minas Gerais, que não eram mineiros, eram filhos das minas. Porque o mineiro, essa terminologia brasileiro, mineiro, se referia então a uma prática comercial, a um trabalho braçal. Mineiro era aquele que praticava mineração. O natural de Minas Gerais era filho das minas. Assim, até existia a palavra brasileiro, mas ela se referia àqueles que comercializavam produtos do Brasil. A identidade nacional era portuguesa, com variações. E lógico, essa identidade nacional era distribuída de forma desigual de acordo com as hierarquias sociais da época. Então um escravo ele não se reconhecia como parte dessa nação porque ele não era efetivamente integrado a esse corpo português. Ele tinha uma outra condição social, ele era excluído dessa nacionalidade. Assim, a curto prazo, então, a independência precisou criar uma unidade, repito, que não existia antes. Ela precisou, a curtíssimo prazo, inclusive impor, obrigar à força que algumas províncias fizessem parte dessa unidade. Precisou criar um aparato estatal, um aparato institucional, inclusive um aparato jurídico, daí a promulgação da primeira Constituição Brasileira em 1824, da formação do primeiro parlamento que começou a trabalhar em 1826, da criação de um sistema tributário nacional, de um sistema de representação político-eleitoral nacional, criação de um exército nacional, nada disso existia à época. E, claro, com essa unificação em torno desse novo império, ele precisou ser reconhecido por potências estrangeiras. Isso aconteceu em 1825, com Portugal e Grã-Bretanha simultaneamente. Os Estados Unidos já estavam bem dispostos a reconhecer a independência do Brasil antes. Então, esse reconhecimento na arena internacional e essa mudança de identidade, que também foi um processo. A independência não fez nada disso de repente, mas a curto prazo precisou lidar com todos esses problemas. Se o Brasil agora não é mais parte do Reino Unido português, e se ele é algo em si mesmo, então é necessário dotar esse algo em si mesmo do seu correspondente aparato institucional e do seu correspondente aparato identitário. Ora, essas consequências imediatas, elas então nos conduzem a consequências de mais longo prazo, consequências que são sentidas até hoje e que deveriam ser do conhecimento de todo brasileiro, porque isso diz de onde o Brasil vem. Quais são essas consequências de longo prazo? Ora, a consolidação de um Estado, de uma nação e de uma identidade brasileiros que foram criados pela independência, ainda que não tenham sido criados abruptamente. Repito, tem a ver com a história anterior do Império Português, sobretudo no século XVIII e no começo do século XIX. Mas é importante, então, que o brasileiro tenha em mente que todos esses elementos que hoje dizem respeito à existência de um Estado, por exemplo, o brasileiro tem que obedecer às leis do Brasil. Por exemplo, o brasileiro está inclusive obrigado a votar, né, para a composição do poder executivo, do poder legislativo do Brasil. Todo brasileiro no ano que completa 18 anos, do sexo masculino, é obrigado a se alistar. Precisa então se oferecer ao serviço militar. Todo brasileiro, a partir de uma certa renda, precisa pagar impostos. E assim sucessivamente. Tudo isso começou a ser criado pela independência do Brasil. E se hoje o brasileiro se reconhece como brasileiro diante de estrangeiros, se ele tem a oportunidade de sair do país, se ele está mobilizado emocionalmente, profissionalmente, por competições esportivas, né? Tudo isso se deve então a essa mudança de identidade, a criação de uma nacionalidade brasileira. São efeitos duradouros, importantíssimos desse processo histórico, dessa história do século XIX. Isso, inclusive, é o suficiente para que nós caracterizemos a independência do Brasil como um processo revolucionário. A palavra parece estranha,
por causa dessa mitologia que insiste que o Brasil é um país onde tudo ocorre de cima para baixo, onde as coisas são sempre na base da conciliação, onde as coisas perduram, né? De fato, muitas coisas perduram há muito tempo. Por exemplo, desigualdades sociais, por exemplo, concentração de renda. A independência não mexeu fundamentalmente com essas coisas. A independência, inclusive, manteve a escravidão e aumentou a escravidão no Brasil. Então, o comércio de escravos no começo do século XIX, ele está crescendo no Brasil. E quando ocorre a independência, esse comércio continua a crescer. Hoje nós somos então herdeiros de muitas dessas coisas que ocorreram na colonização e que foram mantidas, aumentadas e recriadas quando do surgimento do Estado Nacional Brasileiro. Vivemos com as mazelas, por exemplo, da herança do nosso passado escravista. Nada disso, no entanto, essas continuidades, essas heranças, elas impedem que nós apreciemos a profundidade de outras coisas que aconteceram. A formação de um Estado, de uma nação, de uma identidade nacionais que não existiam antes, repito, é mais do que suficiente para que nós caracterizemos essa como uma das revoluções da nossa história. Inclusive porque não existe nenhuma revolução na história que tenha mudado todas as coisas de uma sociedade. As revoluções, elas são sempre movimentos de mudança parciais e segmentados. Muita gente acredita que o Brasil até hoje é, digamos, dependente de outros países e por isso a independência lá do século XIX teria sido uma espécie de uma farsa ou, na melhor das hipóteses, um processo meia-boca. Ora, se a independência do Brasil criou um Estado, uma nação e uma identidade nacionais que não existiam antes, se ela foi um processo revolucionário, não há dúvida da profundidade da transformação ocorrida aí. No entanto, no plano econômico, se o Brasil antes era parte do Império Português, se ele não tinha então uma autonomia econômica, naturalmente, quando ele se torna então independente, ele precisa entrar num sistema de relações internacionais, inclusive de relações econômicas, que tem as suas regras e tem as suas hierarquias. Em 1822, então esse ano marco da independência, a grande potência econômica do mundo ocidental é sem dúvida nenhuma a Grã-Bretanha, inclusive uma potência política. Porque, como nos ensinam muitos dos estudiosos da história do capitalismo, do mercantilismo, poder econômico, poder político e poder militar costumam se articular para conferir a certas nações o caráter de líderes da competição internacional. A liderança, então, em 1822, ela é britânica, não há nenhuma dúvida. Inclusive, a proteção britânica para a vinda da corte para o Brasil em 1808 já tinha sido crucial numa maneira de resistir à tentativa francesa de se tornar a grande potência da época, tentativa essa que foi abortada com as guerras napoleônicas perdidas então pela França. O Brasil se torna então um Estado e uma nação independentes com base numa série de relações de inferioridade econômica com países como, principalmente, a Grã-Bretanha. É natural que isso ocorra. O sistema de relações internacionais ele é todo desigual. O Brasil, então, não se tornou independente economicamente? Se tornou sim, só que de acordo com as hierarquias, com as assimetrias da época. Hoje em dia acontece a mesma coisa. Existem muitos, centenas de países que são economicamente dependentes de outros países, mais ou menos, no entanto, que são plenamente independentes, porque são soberanos, não é? E uma coisa não invalida a outra, muito importante que se tenha em mente. Só que essa crença, então, na dependência do Brasil e na suposta farsa da independência de 1822, tem a ver com o fato de que existem duas grandes versões que competem
pelo domínio dos corações e mentes dos brasileiros. Duas versões em torno da independência. A primeira, então, é uma versão heróica, uma versão que glorifica a independência como, enfim, um momento mais sensacional da história da humanidade, né, com base no feito de grandes personagens. É aquela versão oficial, criada, então, no século XIX e até hoje muito importante para muita gente que acredita nessa versão distorcida, heroicizante, uma forma de ver a independência. E tem uma versão divergente que, pelo contrário, entende que na independência não ocorreu nada de importante, que foi tudo uma farsa, que os seus personagens eram um bando de patetas inúteis e pouco relevantes historicamente. É um exagero do outro lado, né? As duas versões são muito distorcidas. As duas versões, não porque eu esteja aqui pregando um equilíbrio entre partes divergentes, não. As duas versões são fundamentalmente equivocadas. A independência não foi nem uma coisa e nem outra. A ideia, então, da dependência econômica, ela parte, sobretudo, dessa segunda versão, uma versão que tende a desmerecer a independência e tende a desmerecer a história do Brasil na história da humanidade. Toda e qualquer sociedade, de todo e qualquer país, comemora pública e coletivamente várias coisas, inclusive coisas relativas à sua história. Não é, então, uma característica específica e singular do Brasil comemorar, por exemplo, um feriado como o nosso 7 de setembro, com as suas variações regionais, o 2 de julho na Bahia e assim vai. As sociedades, elas comemoram coisas coletivamente, em parte com base na história, porque elas precisam de coesão, elas precisam lembrar que elas são parte de uma sociedade, que os indivíduos não estão completamente soltos, que elas têm então uma história, isso pode ser condição para que elas pensem o futuro delas. As pessoas em sociedade gostam de comemorar porque elas sentem necessidade de comemorar coisas coletivamente. É interessante, então, que cada país tenha os seus elementos de comemoração. Algumas comemorações podem ser mais multiculturais, outras podem ser mais segmentadas, algumas mais de elite, outras podem ser mais inclusivas socialmente, algumas podem ser mais relativas ao passado, outras podem ser mais relativas ao futuro, a tradições antigas ou a tradições recentes. Tem um monte de possibilidades aí. No caso do Brasil, então, a resposta a essa pergunta, ela depende muito de quais são as necessidades que a sociedade brasileira sinta de se manter unida, de chegar a certos consensos, de compartilhar certos valores. Hoje, em 2018, podemos dizer que estamos num momento especialmente dramático, em termos de crise, de coesão da sociedade brasileira. A sociedade brasileira nunca foi completamente coesa e nunca será completamente. Nenhuma sociedade de nenhum país ela é totalmente uniforme e nem se espera que ela seja. Uma sociedade precisa também articular suas diversidades, os seus valores divergentes, mas as divergências elas precisam ser superadas em prol de certos valores. Repito, então, hoje em 2018, talvez a sociedade brasileira se encontre num momento especialmente desfavorável a se unir em torno de comemorações. Vamos ver como que vai evoluir esse panorama até 2022. É também interessante notar que as pessoas gostam de datas redondas, não é? Então, por que comemorar 10 anos de um relacionamento ou 50 anos de um nascimento, ou 100 anos ou 200 anos de um acontecimento histórico? Poder-se-ia comemorar 99 anos, 107, 48, 7, 9, 15, 18. Mas as pessoas gostam de datas redondas, porque essas datas numericamente redondas parece que elas dão mais segurança para as pessoas como parte das suas coletividades. Então, nesses 200 anos do Brasil, nós teremos uma oportunidade forte para se falar de história. Nós teremos uma oportunidade para pensar o passado. Nós teremos uma oportunidade para pensar o futuro. Uma oportunidade especial, porque é uma data muito redonda, digamos assim. Sempre existem oportunidades anuais, mensais,
Então, falar de história, pensar o passado, pensar o futuro, são sempre então oportunidades para nós pensarmos sobre nós mesmos como parte de uma sociedade. Uma comemoração não precisa tomar um partido de um tipo de explicação único, ela pode ser plural, ela pode ser inclusiva. Claro que ela também pode ser brutalmente manipulada, ela pode ser distorcida com alguma finalidade político, ideológica, militar, coercitiva específica. Há motivos para se comemorar? Há pretextos para se comemorar. Depende do que a sociedade quiser que ela mesma, a sociedade brasileira, seja daqui para frente.